Foi também, né, Ju? Estou pondo também. Já pus. Deixa eu só perguntar. Juliana, você passou as notas do questionário que eu não recebi? Do passado? Da outra semana, da última semana. Da última semana é da Luzia. Acho que ela vai liberar, não vai? Você já Eu liberou? liberei. Eu liberei já. Eu não recebi. Não, eu Ouvi passo dizer de que novo todo mundo tirou depois. 10. Foi o que eu escutei. Tá bom, gravado. obrigada. O Marcelo recebeu? Foi o último que eu mandei? Acho que não, hein? Não? Não, porque tinha Eu aquela mando questão depois que de a Juliana falou que tinha que todos corrigir, novamente. você lembra? Tem uma última questão. Não, eu recebi desse agora. Mas Ah, acho que sim. do anterior, não. Então tá. Não, eu recebi sem a correção da última questão que a Juliana falou em aula, que Ah, da tinha outra, questão de da anterior. Ah, tá. Então, mas eu mandei, tanto é que a gente questionou na aula a correção que eu mandei. As Não, notas. sim. Mas depois foi mandada a final, depois da correção, ou não? Não, então, não tem Nem como eu precisa, corrigir e né? mandar de novo. O que a sim. gente vai Então- controlar é na nossa planilha, entendeu? Ah, tá bom. Então, eu Fica recebi. tranquilo que você já está com seus 10 pontinhos a mais. Eu acho que Ah, ele eu vai quero direto 11, para eu quero 11. recuperação. Quero 11. Então, vamos Deixa eu lá. perguntar uma coisa. Aparece uma tela agora. Você botou, quando você vai compartilhar, sei lá, o que você fez. Aparece a tela. Cada vez que eu mexo nessa tela, eu faço alguma coisa de errado aqui. Então, o que eu aperto? Got it? Ou levemente? Como assim? Aparece uma tela quando você vai compartilhar, eu acho que você vai ver alguma coisa. Então, O você não está Got vendo It a tela já? Para Primeira gravação, tela? Maria Cristina. O Para que eu faço? gravação. Fala Got de it. novo o nome. Got it, aperta. Got it. Got it. É. Pronto. Obrigada. Nada. Vocês estão vendo Não. a tela, não estão? Sim. Sim. Então, tá. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Deixa eu só lembrar que quem faz a prece hoje é a Sônia e seria a Rosa Amélia. E eu vou depois substituir ou pela Sueli ou pelo William, que são da próxima semana. Aí, depois, se eles entrarem, eu já convido. Então, vamos lá. Vamos, então, nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por estarmos mais uma vez aqui reunidos, felizes por esse encontro, por esse aprendizado, por essa oportunidade, agradecidos também pela presença da espiritualidade do trabalho, que sempre nos orienta na elaboração e na execução da aula. Vamos agradecer pela nossa família, pelo dia, pela nossa vida, pelas oportunidades que nós recebemos, e pedindo para que a espiritualidade envolva a Juliana, que fará a aula no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Então, vamos começar pela harmonização, fonte viva, Emmanuel, pela psicografia de Chico, a lição 3, na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. A gente não sabe bem, no momento que a gente reencarna, o nosso caminho. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós também. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Então, nem sempre todo o caminho vai ser bonito, que nem dessa imagem. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. É o Evangelho de Jesus, é o caminho que ele nos ensinou. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar
sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Isso tudo vai depender do nosso passado, né? As dificuldades que nós vamos enfrentar. Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção sem esmorecimento. Então, é a nossa força, é a nossa resignação, é a nossa resiliência em trilhar o caminho, em seguir o caminho, apesar de todas as dificuldades. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e, em seguida, é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Ou seja, tudo isso são as dificuldades que a gente vai passar na nossa caminhada. Mas a gente não pode desanimar, porque é o nosso caminho evolutivo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Não importa se a gente não consegue subir um degrau por dia na nossa evolução, ou um degrau por cada encarnação. Quanto mais consciência dos nossos vícios, das nossas imperfeições a gente tem, mais caminho positivo a gente consegue galgar. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. A gente também não sabe o que a gente vai enfrentar amanhã, mas a gente sabe que Deus e Jesus estão sempre nos amparando, assim como os nossos mentores. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Emmanuel. Deixa eu interromper aqui. Então, essa mensagem de Emmanuel é a nossa caminhada, né? É as dificuldades que a gente passa, que passou, que ainda vai passar. E aí, como é que você vai encarar? Né? Você sabe, se a gente tem essa compreensão de que eu fiz alguma coisa no passado, que eu tenho que restituir, que eu tenho que consertar. Então, eu sei que vão surgir dificuldades. Como eu vou enfrentar? Um desânimo? Sabe, me achando vítima? Então, a gente já sabe que não é bem esse caminho. Então, a gente tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ser persistente, assim como a Sônia tentou entrar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, entrou na aula. Ou seja, é um exemplo pequeno, mas se fosse uma aluna, talvez, sem muito interesse, ela já logo iria desistir falando que não ia conseguir. Então, isso depende muito da nossa vontade em querer evoluir. Então, a gente só vai conseguir subir cada degrau com a nossa força de vontade, e certos de que sempre amparados que estamos, nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Quem quiser comentar mais alguma coisa? Se não, Ju, pode seguir. Lu, o Williams mandou mensagem no grupo aqui dizendo que está com dificuldade para entrar, mas eu falei para ele ir tentando, tá? Tá. Que ele está com problema na internet lá. Ah, tá bom. Vamos lá. Já dá para ver aí, né? Tela azul só. Não, é o slide mesmo.
Bom, vamos lá, vamos começar com ele, né? Sempre com o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Bom, hoje a gente vai ver algumas questões do Livro dos Espíritos para esclarecer algumas coisas que o Kardec traz de questionamento e respostas para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre as relações de simpatia, antipatia e outros assuntos no meio desses capítulos. Então, hoje é o estudo das questões 291 a 329, e a primeira parte é até a 303, que fala sobre as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai ver hoje. Além da simpatia geral, por semelhança, tem os espíritos, entre eles, afeições particulares? Aí os espíritos respondem, sim, como os homens, mas o elo que une os espíritos é mais forte, quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, o que ele quer falar aqui para nós? Os espíritos, né? Vamos colocar os espíritos desencarnados. Estamos lá na erraticidade, no plano espiritual. Existe essa afeição entre os espíritos, como a gente tem aqui, as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade? Sim. Só que tudo no plano espiritual, sem a matéria, sem o corpo físico, é mais forte. Tanto as afeições, os laços, né, os sentimentos, como as dores. As dores também são mais fortes por conta da falta do corpo físico. O nosso corpo físico, a nossa matéria, ela é uma barreira para que as dores sejam um pouco menores do que a gente realmente teria se fosse só o espírito, tá? Então, o corpo físico é uma barreira tanto para as afeições mais profundas, como para as dores mais intensas. Então, existe sim essa afeição entre os espíritos. Os espíritos nutrem ódio entre si? Só há ódios entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, da mesma forma como vocês vão ver, ou já estão vendo no Nosso Lar, em outros livros que vocês vão ver, os espíritos inferiores, né, os espíritos impuros, eles têm sentimentos ruins. Então, das zonas inferiores que vocês vão ver, às vezes chefes de alguma zona inferior da espiritualidade, existe esse ódio, esse sentimento ruim. Mas, e aí ele complementa, existem esses espíritos que nutrem esse sentimento ruim, e são eles que, nas obsessões, e que nos influencia nas inimizades, nas situações de contrariedade, nas situações onde a gente, às vezes, essa pessoa aí não sei não, né? Às vezes a gente até julga antes de conhecer a pessoa, porque acha que a gente costuma, né, o dito popular fala que o santo não bateu, né? O santo não bateu, e às vezes você nem conhece a pessoa. Aí você conhece a pessoa e você fala assim, não tem nada a ver, né? Então, esses espíritos inferiores, impuros, eles provocam esse tipo de influência e esse tipo de obsessão quando estão entre nós, quando estão procurando mesmo confusão, né? Dois seres que tiverem sido inimigos na Terra, conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Então, vocês acham que se tiverem... O que vocês acham aí? Coloca no chat aí para a gente ver. Duas pessoas que foram inimigas aqui na Terra, desencarnaram e foram para o mundo dos espíritos, eles vão manter esse ressentimento entre eles? O Marcelo falou certamente, o Rafael sim, a Marisa sim, Sônia sim. Vamos lá. E não consegui. Aí a Mônica fala, depende da evolução de cada um. Vamos lá. Não, eles compreenderão que seu ódio era estúpido e o motivo pueril.
Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se tenham depurado. Então, assim, no mundo espiritual, né, no mundo dos espíritos, como ele pergunta, a visão do espírito é muito maior do que o que a gente tem aqui. Então, quando a gente desencarna, a gente tem um outro parâmetro da situação. E aqui a gente se pega nas paixões, né? Nos sentimentos inferiores que a gente se apega, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no sentimento de competição, muitas vezes entre as pessoas, na inveja. Então, quando o espírito desencarna, ele tem uma outra visão das situações, daquilo que ele passou, daquilo que ele viveu. E ele fala que apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade. Se a gente for parar para pensar, todos nós aqui somos espíritos imperfeitos, a gente não alcançou a perfeição, né? Então, o que ele fala, o que dá para entender aqui, Luzia, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que ele está falando aqui de espíritos mais evoluídos, né? Porque quando ele fala que apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, se a gente for parar para pensar nos livros que a gente leu, a gente vê muitos espíritos falando assim, não, eu não quero olhar para a cara dele, porque ele me fez mal, assim, assim, assado. E somos espíritos imperfeitos, né? Ainda tem muito que a gente depurar. Então, é isso mesmo, porque eu compreendi dessa forma, que os espíritos mais evoluídos vão compreender e vão virar a página. Nós que somos mais imperfeitos e que ainda temos muitas coisas para melhorar, a gente ainda pode chegar lá com uma certa rusguinha, não é? A gente podia até comentar mais alguma coisa relacionada ao André Luiz no nosso lar, mas eu não vou. Eu queria comentar isso aí. Senão, vou ficar falando quase do final do livro e o pessoal vai atrapalhar a leitura aí do pessoal. Mas pode, vamos colocar do Voltaire. O Voltaire, quando o Jacó ele desencarnou, ele estava achando que ele já ia perceber tudo maravilhoso, né? E não foi o caso. E ele também teve um olhar crítico em relação aos outros. Então, essa imperfeição é porque quando a gente desencarna, são os nossos valores que continuam os mesmos, né? A gente tem uma outra visão. Acredito que no comecinho do nosso lar todo mundo já começou a ler. Quando o André Luiz chega e vê que a natureza é mais perfeita, que tem aquele olhar diferente, ele começa a perceber que no ambiente espiritual as coisas têm um olhar mais profundo, né? E é isso que ele viu, e ele era muito imperfeito ainda, né? Tanto que quando o Lísias, só esse comecinho, hein? O Lísias falou alguma coisa para ele, que ele era suicida, ele falou, não, que isso? Ele logo subiu no salto, né? Querendo já dar uma resposta, falou assim, imagina... Na defensiva ali. Mas por quê? Porque ele falou assim, não, imagina, eu sou uma pessoa, eu sou um médico, como é que eu me suicidei? Então, ele estava encarando por esse lado. A mesma coisa, que você hoje tem um desafeto, quando você desencarna, só o fato de você desencarnar já vai fazer com que você tenha essa compreensão logo instantânea, não. Mas eu acho que a partir do momento que você vai se depurando, vai aprendendo, vai tendo as orientações dos que estão te ajudando naquele processo de adaptação, de readaptação, né? Porque a gente vai e volta. Então, essa readaptação vai fazendo com que consiga se enxergar, né? Tem algumas coisas que escreveram, deixa eu dar uma lida aqui. Ô, Ju? Oi. Eu penso que seria assim, quando a gente vê assim que tem um espírito que está tentando fazer o mal para o outro, tal, não sei o quê, quando ele recebe ajuda, depois de um tempo que ele está desejando mal para o outro, que ele consegue ver a noção que ele também era culpado, né? Então, acho que por isso que eles falam que você, quando você está desencarnado, você não nutre, assim, você não deixa de nutrir aquele ódio por aquela pessoa,
porque daí você tem a noção. Mas foi que nem a Luzia falou, são depurações e depurações, né? Que você tem que passar por isso até que alguém tenha muita dó de você, muita pena de você e falar assim, chega de sofrer, deixa eu ajudar esse cara. Quer dizer, a pessoa se deixa ajudar, né? Hoje a gente sabe isso. E daí ela começa a perceber que a outra pessoa não tem culpa pelo que ela passou, pelo que ela viu. Então, eu entendi como isso, né? Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, quantas e quantas histórias de livros que vocês ainda vão ler que falam o seguinte, né, resumidamente, olha, o negócio é o seguinte, vocês tiveram um conflito, mas você vai botar como filho dele. Sim. E aí vocês vão ter que, pelo amor, se entender. Então, assim, a pessoa vai falar, tá, eu vou para tentar resolver, mas a pessoa ainda está meio resistente, né? E aí, às vezes, o filho é difícil de lidar, às vezes é rebelde, é revoltado, então, eles não sabem o porquê existe aquilo. Então, você vê que não é uma coisa assim, ó, show, vamos lá, vamos resolver essa pitica aqui, tá tudo suave. Não é assim. A gente ainda é muito apegado aos nossos milindres, né, aos nossos sentimentos pequenos aqui. Então, dificilmente a gente vai ver aqui alguém que sou totalmente sem egoísmos, sem orgulho, não, eu sou totalmente zen, tudo certo. Alguma coisa vai pegar você em algum momento, porque a gente ainda está nesse processo de depuração. Né? Hoje é a nossa melhor encarnação, mas ainda tem umas que vão ser melhores do que essa. Mas já melhoramos bastante, mas ainda não estamos assim, nossa, quase espírito crístico, não tem como. Pelo que a gente passa aqui, pelo que a gente pensa, fala e faz, não tem chance disso acontecer agora. Né? A gente ainda é muito apegado à matéria, e eu falo isso num sentido amplo, seja de objetos, pessoas. Mas será que isso que eles estão, que está nesse ponto, não é assim? Por exemplo, nós duas somos inimigas, mas a gente nunca fez mal para, assim, de fato, nunca fizemos mal para ninguém. Uma coisa gratuita. Aí a gente parte desse mundo, vai para outro mundo. E a gente vai conviver de novo, tanto aqui como lá, no mesmo grupo. Sim, no mesmo lugar, na mesma cidade, não sei como que a gente chama, enfim. E daí lá você se percebe assim, porque, como você falou, nós estamos em evolução, né? E daí lá você percebe que, tipo assim, nossa, jura que é por causa dessa ninharia que a gente tem essa desavença, vamos dizer assim. Será que não é isso também? Sim. Porque, pode assim, ser também. Se atrai, os espíritos, né, forem para um mesmo lugar, para uma mesma colônia, para um mesmo espaço espiritual que tenha esse aparato espiritual para te dar, top. Mas se a gente, não esqueça daquela frase de Jesus: onde está o seu tesouro está onde está o seu coração. Só que de nós desencarnar pensando alguma besteira ou sentindo alguma besteira, já não vai estar no mesmo lugar. Então, se alguma for para um negócio inferior lá, fala, o quê? Eu não quero ver Margarete na minha frente nunca mais. Não vai ter olha, nossa, fomos tão estúpidas. Não. Então, assim, para a gente saber o lugar que a gente vai, a gente tem que cultivar agora, né? Se desfazer dessas inimizades, desses ranços que a gente tem, orar pelas pessoas que a gente tem ranço, para a gente poder, pelo menos, desencarnar um pouco mais tranquilo e falar, não, acho que vou para um lugarzinho tranquilo, onde vão me esclarecer as coisas lá. Caso contrário... Então, mas isso já não... Por exemplo, nós que estamos fazendo o curso, né? A gente está à procura de uma evolução, não está? Certo. Então, assim, a gente já sabe, assim, a gente tem raiva das pessoas, a gente tem muita raiva de algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente já briga. Você fica com raiva naquele dia, daí no outro dia você vai dizer, mas eu tô com raiva por quê? Tipo assim, tão pequeno, deixa ela para lá e eu para cá. Assim, não que você vai ser amigo, né? Sei lá. Enfim. Sim, fazer curso da doutrina não é passaporte para ninguém. Não, eu entendi, mas assim... Não, sim, eu entendi o que você quis dizer. As pessoas estão querendo se melhorar... Não precisa ser só através da doutrina, né? A gente... Sim, o que você falou, a pessoa precisa querer. A partir do momento que a gente abre a mente, o coração para o conhecimento,
claro que fica muito mais automático, no bom sentido, de você parar para pensar, falar, nossa, o que eu estou pensando? Para, desfoca, tira disso, faz uma prece e vai em frente. Fica mais fácil. Então, à medida que vocês vão avançando no curso, vocês vão aprendendo mais coisas, vocês vão aprofundando um pouco mais, vai ficando um pouco mais automático até o momento de determinada situação, você nem pensar. Você já fala, não, é isso que não é para fazer. Então, fica uma coisa, não é automática que eu queria usar a palavra, mas é uma coisa natural. Acaba sendo uma... já, né? Exatamente. É uma coisa assim, você sabe que você não pode botar o dedo na tomada já, não sabe? Então, você nem vai chegar perto da tomada. Sim. É basicamente isso que vai acontecendo com a gente na nossa vida, no nosso dia a dia. Deixa eu só ler aqui o que o Marcelo colocou. Creio que haja um período de transição dos valores. Quando se vai para um lugar melhor, tende-se a melhorar também. Com certeza. Eu me lembrei também da história do Jacó. Ele estava sem luz, né? E o sonho de consumo dele era ter a luz lá, igual a filha. E aí, o que aconteceu? Ele só conseguiu aquela luz quando ele se encontrou com quem? Vocês lembram? Com aqueles sacerdotes lá, quando ele começou, os sacerdotes todos foram em cima dele. No final ele, do na livro, verdade, né? ele não tinha respeito e nem consideração quando ele estava no trabalho desobsessivo. Né? Então, ele tinha um comportamento um pouco rígido demais, né? E não acolhedor. Sim. Os nossos obsessores somos nós no passado, nós criminosos, nós egoístas, orgulhosos, né? E que ele não tive. Então, ele só conseguiu se melhorar, conseguir ver realmente quando ele conseguiu ter aquela luz, quando ele conseguiu aceitar. Né? Então, Margarete, na verdade, só complementando o que você falou, a doutrina, o primeiro passo da doutrina é de conscientizar dos seus próprios erros. A partir do momento que eu consigo me entender e perceber os meus vícios e as minhas imperfeições, eu já começo a questionar. Quando você questionar, eu tenho raiva, mas por que eu tenho raiva? Beleza, esse é o caminho. Quando você se questiona, porque você está tendo aquele sentimento, bom ou ruim, né? Vamos dizer assim, né? Mas o negativo, quando você começa a se questionar, é o primeiro passo para você começar a se conhecer profundamente e poder entender. Se eu estou com raiva, primeiro eu preciso descobrir por que essa raiva está dentro de mim. Segundo, se a outra pessoa realmente faz alguma coisa que me incomoda, e realmente incomoda mesmo, eu tenho que entender que ela precisa evoluir, porque eu já estou entendendo que ela precisa melhorar, porque eu já estou no caminho, né, de compreender, né? Não aceitar nem comer uma pizza junto com a pessoa, mas pelo menos entender que ela está num caminho e eu estou no outro, que eu quero que ela ache o mesmo caminho que eu estou seguindo. Né? Esse é o grande objetivo da doutrina, é nos abrir os olhos para isso. Ok. Vamos seguir? Ai, deu polêmica essa questão, e nem imaginei que ia dar tudo polêmica. Vamos lá. Agora, aí a complementação. Se foi somente um interesse material que os separou, não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que estejam. Se não há antipatia entre eles, não existindo mais o motivo da discussão, podem se rever com prazer. É o que a gente estava falando. Exatamente como dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das controvérsias que tiveram na infância e reconciliam-se. É aquela história, né, gente? Alguém aqui teve algum algoz aí na escola, no primário, que falou, ai, nossa, chato pra caramba, me encheu o saco, fazia bullying comigo. E aí, depois que cresce, fala assim, nossa, mas, né, deixa pra lá, vem cá, me dá um abraço, vamos conversar e ver que existem mais afinidades, às vezes, do que se imaginava. Então, é isso que ele está explicando aqui. Que é o que ele fala, interesse material. Se for alguma coisa material, vai cair no esquecimento. A lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Sim, ela os leva a se afastarem um do outro. Então, é aquela história que a gente estava falando.
se a gente estiver no plano espiritual e lembrar de coisas que o outro fez para nós e que você não consegue, de repente, perdoar ou não consegue se conformar com algumas coisas, acaba se afastando, né? E aí o processo de depuração, no sentido de se aproximarem de novo, pode ser um pouco mais demorado. Que sentimento experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguirem até numa outra existência. Ou seja, se a gente fizer mal para alguém, esse alguém, quando desencarna, qual o sentimento que ele vai ter? Aí ele explica. Se a pessoa for boa, eles vão perdoar. Se não for, conforme o nosso arrependimento também, tá? De fazer aquele mal. Se não são boas pessoas, se não são bons espíritos, né? Depois do desencarne, eles podem conservar um ressentimento e até tornar o nosso obsessor, certo? Em outras existências. Então, ele pode ficar lá, esperar você desencarnar, a hora que você reencarna, ele vai lá e, né, se ele estiver numa zona inferior, numa situação complicada de sentimentos ruins, ele pode até virar seu obsessor numa outra existência. Deus permite que isso ocorra como forma de punir aqueles que fizeram o mal. Aqui a gente analisa essa palavra de punir, porque Deus não é punitivo, tá? A gente tem ação e reação e consequências dos nossos atos. Então, se a gente fez o mal para alguém, a gente acaba sofrendo esse mal em algum momento de alguma existência, se a gente não se arrepender, se a gente não ir atrás para pedir perdão e etc. e tal. As afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de se alterar? Não, pois eles não podem se enganar. Não possuem mais a máscara sob a qual se escondem os hipócritas. É por isso que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Vou chegar lá no plano espiritual e vou falar assim, não, eu amo já essa pessoa, esse irmão, só que não tem mais o corpo físico, não dá mais para a gente se mascarar, né? Aqui a gente já se engana porque a espiritualidade sabe tudo que a gente pensa e sente. Lá é pior ainda, porque você vai emanar no seu perispírito, no seu espírito, tudo o que está acontecendo ali, que você está sentindo. Não tem para onde correr. Então, não dá para ser hipócrita no plano espiritual. O que você está sentindo, você vai demonstrar o que você está sentindo. A afeição que dois seres se consagram na Terra continua sempre a existir no mundo dos espíritos? Então, alguém que a gente gosta muito, que a gente tem uma afinidade tremenda, continua a existir depois no plano espiritual? Sim, sem dúvida, se estiver baseada numa simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas aí tiverem maior importância do que a simpatia, ela cessa com a causa. Então, o que a gente vai dizer aqui? Se a gente tiver uma afeição, uma afinidade por alguém, aquela pessoa, todo mundo tem alguém. Uma pessoa que você fala assim, nossa senhora, eu sinto uma coisa por essa pessoa, e não precisa ser esposa, nada disso, tá, gente? Pode ser uma pessoa completamente que não seja nem da sua família, que você encontre na sua vida e você fale, meu Deus do céu, como eu gosto dessa pessoa. E, tipo, ela não precisa fazer nada para você gostar dela. É uma afinidade, é uma afeição muito forte, muito louca, que você não sabe de onde vem. Estudando a doutrina, a gente sabe que é de outras existências. Se você tiver uma afeição verdadeira, uma simpatia verdadeira, como a gente vê no Evangelho também, os laços espirituais, eles não se rompem. Os laços de afetividade verdadeira, eles não se rompem nem depois. Então, se tiver baseado na causa física, ou seja, nossa, eu gosto muito daquela pessoa, mas é uma pessoa que eu tenho um relacionamento, que eu acho ele bonito, que eu acho ele atraente, etc e tal, se for só por causa disso, a hora que desencarna, acabou. Porque era só baseado na questão física. Agora, quando a gente sente alguma coisa especial e diferente por alguém que a gente se emociona só de pensar na pessoa, é uma coisa que você não tem como explicar, é uma coisa que vai além de qualquer coisa, né, de qualquer coisa física ou material. Então, é uma coisa forte, é um laço que você vê que já vem de outros momentos. Então, eles se conservam, sim.
Aí ele complementa: as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Continuando. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Então, ele quer dizer o seguinte: os casamentos, as uniões, elas já estão predestinadas? E existe uma metade em algum lugar que vá complementar a nossa laranja? Não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, conforme a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido, ou seja, da evolução de cada um. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, o que ele quer falar aqui? Seu espírito foi criado, tá? Viramos espíritos e vamos começar a reencarnar desde a sua origem, como ele fala aqui. Existe uma predestinação? Olha, quando você chegar lá numa 50 encarnações, você vai se unir com tal pessoa. Não, não existe esse tipo de coisa. Existe de acordo com as necessidades das uniões, no sentido de o que você precisa evoluir, o que você precisa melhorar, e aí você vai encontrar pessoas e situações na sua vida, em cada encarnação, para você evoluir e melhorar e depurar aquilo que você precisa melhorar. Então, não existe uma coisa, olha, você vai estar fadada na sua 150 encarnações, você vai encontrar essa pessoa para casar, para fazer... Não, não tem isso. A gente vai evoluindo, a gente vai progredindo espiritualmente de acordo com a necessidade que temos. E aí depende das pessoas que nós também prejudicamos ou que nos prejudicaram, para que todos nós possamos, numa única ligação, nos ajudar. Metade da laranja aí. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Pergunta para vocês: existe a metade da laranja aí para nós? Estamos procurando a metade da laranja, a tampa da panela? O que vocês acham? Margarete, não. William também não. Sônia, não. Talvez uma visão pequena, sim. Talvez em uma visão pequena assim, Marcelo. Marisa, não. Rafael, não. Maria Cristina colocou um Z, que é não? Sim, está pensando? Não, é sim. Que eu acho Maria que Cristina acha sim. Mônica, não. Marcelo tem que explicar bem essa resposta. Como é que é? Talvez em uma visão pequena, sim. Não entendi essa resposta. Marcelo sempre é complexo nas respostas. Liga o som, Marcelo. Você está mudo. Desculpa. A visão pequena quer dizer da Terra aqui. Nós temos o casal, o casalzinho, o dupla, mas numa visão mais abrangente, a ideia é amar todos os seres, né? Num universo longínquo, no futuro longínquo também. Então, depende da situação, né? Atualmente, eu acho que a gente busca complementar, senão a gente nem ficava junto com ninguém, né? Ficaríamos isolados, né? Certo. E aí, Lu, acabou? A Maria Cristina colocou sim também. Você concorda, então, com o Marcelo? Eu concordo, eu estou aqui junto com ele, acho que ele é minha alma gêmea, assim. É nós, é nós. A gente se juntou para ser feliz, né? Não é para ficar brincando. Eu só casei uma vez, viu? Imagina ficar eternamente com a mesma pessoa. Ô, louco, bicho. Vamos lá. A doutrina espírita, ela vem para desmistificar muita coisa que a gente aprende na popularidade da vida. Então, vamos lá. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste estaria incompleto. E o que acontece? Tem um complemento aqui que eu já vou falar. Mas
somos espíritos incompletos, gente? Fala sério. Se a gente precisasse, né, se a gente tivesse uma metade da laranja, digamos, um outro espírito que fosse complementação nossa no sentido de metade, né? Seríamos um espírito que faltaria alguma coisa, né? E nós não somos espíritos incompletos, podemos ser espíritos imperfeitos, espíritos que ainda estão a evoluir, né? Às vezes, muitas vezes, diferente do grau de evolução do nosso parceiro de vida, ou parceira. Então, a gente somos espíritos completos, somos espíritos criados por Deus, com todos os atributos e requisitos que precisamos para caminhar na nossa evolução e correr atrás dos nossos BOs, digamos assim, tá? Então, assim, claro que existem as afinidades, somos afins às pessoas que encontramos na vida. E eu falo até por mim mesma, meu marido é uma pessoa que me complementa em muita coisa, no sentido do quê? Tem muita coisa que eu não tinha e que eu não sabia e que eu não tinha aprendido ainda, que ele me ajudou a compreender e a exercitar, como eu também. Então, eu digo para ele assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão, e meu marido parece que tem um balão de gás hélio no pescoço, que ele sobe muito, muito. E eu brinco com ele falando isso, porque às vezes ele flutua muito alto, às vezes são 10 balões de gás hélio, que vai. Aí tem que puxar a perna dele e falar, volta para cá. Então, eu mostro para ele que as coisas são mais concretas em determinados momentos, mas ao mesmo tempo, esse meu pé no chão faz com que ele, com esse balão de gás hélio, às vezes ele me coloque um balão para eu subir um pouco, para eu sair um pouco dessa seriedade, dessa mesmice, entendeu? Então, existe uma complementação, no sentido, como o Marcelo falou, terreno, sim, porque a gente acaba aprendendo coisas que a gente não tinha, ou que a gente não sabia que podia ter. Mas somos espíritos completos, somos espíritos inteiros, que se encontraram, e que um ajuda o outro na evolução de cada um, entende? Então, não existe uma metade, eu sou incompleto, preciso de uma metade para me complementar. Não dá. Somos espíritos completos, inteiros, e que quando a gente encontra pessoas afinizadas a nós, existe um progresso, existe uma evolução, se ambos assim quiserem. Aí tem uma observação aqui do Kardec. Espíritos simpáticos são aqueles que possuem afinidades entre si. Não necessariamente precisa estar no mesmo grau evolutivo. Por exemplo, a mãe que ama o filho que é delinquente encontra-se num grau evolutivo acima desse filho. Então, quantas histórias a gente vê de mães numa situação complicadíssima que fizeram de tudo para criar o filho vai para o mundo do crime. Ela vai deixar de amar esse filho? Eles têm afinidades? Claro que têm, eles são mãe e filho, e muitas vezes essas pessoas que vivem à margem da lei, chegam na casa da mãe e falam, mãezinha querida, te amo, faz de tudo para a mãe. São afinidades, mas não estão no mesmo grau de evolução, porque ele ainda não compreendeu muita coisa que ela talvez tenha passado para ele. Isso não significa que não existe afinidade, que não são espíritos simpáticos, tá? Então, não depende do grau evolutivo para essa simpatia, tá? Depende mesmo de sentimentos, de coisas que atraem uns aos outros. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, que é o que a gente acabou de ver. Uma vez reunidos, permanecerão assim pela eternidade, ou podem então separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo daqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não sente mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. Então, o que ele fala aqui? Todos nós estamos unidos de alguma forma, tá? E aí ele fala dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, como ele explica aqui, quando um espírito se eleva um pouco mais, ele não sente mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. Vamos um exemplo prático da vida.
a gente está estudando a doutrina e a gente vai vendo que algumas coisas já não são mais convenientes para nós, certo? Isso eu não sei se acontece com vocês. Aí isso aqui já não me serve mais, então esse tipo de coisa eu já não faço mais porque para mim não vai me agregar. Aí você tem alguém, que talvez seja um colega, um amigo, que continua fazendo e está entrando por um caminho que talvez não está rolando com você. Como é que fica o seu sentimento com relação a essa pessoa? Falem aí se vocês quiserem falar, pode abrir o áudio. Eu acho que é natural, à medida que você... E isso não é porque você está se desfazendo do outro, não é questão disso, é questão de que aquilo não te agrega mais, né? Aquilo já não te preenche mais de alguma forma, então você não tem por que continuar perto daquela pessoa ou, de repente, nutrindo alguma coisa por aquela pessoa, que ela continua fazendo coisas que para você não dá mais. Você não deseja o mal, nada disso, mas você se afasta. Ou, naturalmente, pessoas se afastam de você, porque vê que você talvez esteja seguindo por um caminho que para ela não serve também. Entende? Então, existe esse afastamento natural. Marcelo, pode são falar. São as afinidades, né? São as afinidades, é o livre-arbítrio. A pessoa quer evoluir mais, a outra não quer, ela pode tentar ajudar, mas ela não quer. Ué, cada um tem o direito de escolher e ser feliz do jeito que acha que deve ser, né? Exatamente. Agora, se você enxerga um caminho que você acha bom, as pessoas não são obrigadas a seguir, né? Que nem a própria doutrina, né? Nem todo mundo enxerga a doutrina como uma coisa boa, né? Tem tanta gente que fala que o espiritismo é coisa do demônio, né? Coisa horrível de se falar, mas a gente escuta essas coisas, né? E é porque está faltando entendimento, né? Não está no momento deles, né? Então, isso vale para qualquer relacionamento, eu acho. Né? Exatamente. O importante é ser feliz, né? Eu acho que aconteceu muito isso, pelo menos eu vivenciei e vi isso nessa pandemia. Algumas pessoas escolheram se preservar, se resguardar, se isolar de uma maneira mais contundente, se cuidar mais, usar máscara, não deixar de fazer certas coisas de cuidados, né? E aí você vê que algumas pessoas vêm e falam assim, nossa, mas para que isso? Não, deixa para lá, tá tudo certo, já tá melhor, já tá vacinado, para que isso? E aí você fala assim, opa, mas espera, aí você começa a entrar numa neura de falar assim, acho que eu sou o ET da história, né? Mas aí você vê médicos falando, pessoas sérias, cientistas, e você fala, não, acho que eu estou indo para o caminho certo, as pessoas que estão esquecendo que ainda estamos numa pandemia. Então eu vi isso muito acontecer, eu me afastei de pessoas por causa disso. E foi uma coisa natural, gente, não foi uma coisa que eu falei assim, olha, tchau. Não, foi uma coisa natural, foi uma coisa que aconteceu, a pessoa me chamava para fazer coisa e falava assim, não estou saindo, não vou fazer isso ainda, mesmo vacinado, não vou, porque a gente está vendo os números aí, ainda está acontecendo. A pessoa desistiu, entendeu? Porque a gente começa a ver as diferenças nesse momento tão caótico que estamos vivendo. A Mônica coloca aqui, verdade, isso está acontecendo comigo em relação a amizades, trabalho e até familiares. Bem nessa vibe, Ju, eu também. E como fui criticada. Mas também ocorre aquela pessoa que fala para você, não saia, não faça isso, não faça aquilo. Você vai ver no Facebook a pessoa está viajando. E se você vai ali na feira, ela te critica, né? É duro, gente. São dois pesos. As pessoas estão usando 2 pesos e 2 medidas ultimamente. Tá louco. Exatamente, Essa situação que a Ju comentou, a mesma coisa com aquelas pessoas, por exemplo, se você faz a opção de não beber, aí você evita de ir nos lugares, né, onde as pessoas vão beber. Né? Se você não quer ir numa balada, então as pessoas vão querer te chamar para ir. Você fala, não, eu não estou mais nessa. Né? E as pessoas te criticam. Né? Mas por quê? Porque aquilo já não serve mais para você. Se serve para ela, faça bom proveito. Né? E aí a gente fica torcendo para que ela saia dessa, né? Da bebida, né? E a mesma coisa, por exemplo, você gosta de ver filme violento, para nós já não serve mais, porque é uma energia ruim que a gente sente. Então, são coisas simples que a gente vai se modificando. Né? E a mesma coisa que em relação aos espíritos. Né? Enquanto você não está evoluído, e você se conecta com aquelas pessoas que gostam de beber, que gostam de fumar,
Aí, quando você começa a perceber que aquilo já não serve mais, como é que você vai ficar com aquela pessoa? Porque não tem mais conversa, né? Não tem mais assuntos em comum, né? Então, aí você se afasta. Olha, ontem eu ouvi uma frase do Costa, que a gente teve aula com ele, e essa frase ele sempre falou, né? E é uma frase muito forte, porque ele fala: quem anda com Cristo vai ser sempre criticado. O Cristo foi criticado, o Cristo foi crucificado. Quem andava com ele morreu, foi perseguido, né? Então, assim, quem anda com Cristo vai ser sempre criticado. E o que importa, no fim das contas, não é a opinião de ninguém, é a opinião de Deus com relação a você e a sua postura. Então, se vocês andarem com isso no coração, pode fazer o que quiser, pode vir quem quiser falar. Quem importa, no fim das contas, é Deus. O que você está agradando a Deus, você está seguindo aquilo que ele gostaria de que você seguisse, o amor, a caridade, a humildade, os seus valores, respeitar os seus valores, né? Então, é aquela questão da compreensão, o outro ainda não compreendeu, você já compreendeu, tudo certo, vamos seguir cada um por si, né? Olha Vamos só lá. o aluno do fundão, o que ele colocou. Manda. Nem Tom e Jerry estou assistindo mais, muito violento. Nossa Senhora, Marcelo. Que exagero. Olha, Tom e Jerry, é verdade. desenhos Tom e mais Jerry é legais muito que existia. Muito violento. Marcelo, Muito você bom. já está taxado como o do fundão, ó. A gente já sabe que é ele já. Você vê, perseguido, estou sendo perseguido. É bullying. A próxima aula ele vai aparecer com o nome assim, do fundão. Vamos lá. 2 espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância dos seus pendores, de seus instintos. Se um devesse complementar o outro, perderia sua individualidade. É o que a gente falou agora há pouco da laranja. Então, por mais diferentes que 2 parceiros possam ser, existem coisas afins ali, existem objetivos afins, existem propósitos afins. Então, é isso, valores afins. Então, é isso que une as pessoas. E como eu disse, e o Marcelo também, a complementação é uma coisa terrena que a gente usa para demonstrar, né? Ele me complementa e tal, mas somos todos inteiros. A identidade necessária e a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança de pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Para que exista afinidade perfeita, os espíritos precisam estar no mesmo grau de evolução. Então, o que ele quer dizer aqui? Olha, a gente pensa, sente igual, mas os conhecimentos estão meio capengas aí. Um tá sabendo mais, outro está sabendo menos. Isso aí é a simpatia perfeita? Ele fala, né? Os espíritos, às vezes, eles respondem, e aí a gente que lute para interpretar, né, Luzia? Porque eles falam, vocês que lute aí para essa resposta, que eu já estou falando demais. Para que exista afinidade perfeita, os espíritos precisam estar no mesmo grau de evolução. O que vocês entendem disso? Eu entendo o seguinte, o mesmo grau de evolução significa o mesmo conhecimento adquirido? O que você acha, Lu? Complementa aí. A pergunta, eu já estava olhando aqui para ver quem é que tinha respondido. Não, vamos assim, trocar. Afinidade perfeita, o mesmo grau de evolução, eles já sabem, já se conhecem perfeitamente, se conhecem intimamente e já sabem no que vai a compreensão deles, né? Então, o mesmo grau de evolução serem, por exemplo, espíritos já não é espírito Cristo, mas espírito evoluído, né? Então, eu tenho uma afinidade perfeita, porque, olha, você deu o exemplo da sua relação com o seu marido, né? Cada um está no seu grau de evolução, mas você sim tem uma afinidade. Ela é perfeita? Não, porque cada um está num degrau de evolução. A gente tem uma afinidade, que a gente precisa ter essa afinidade para poder construir uma família, para poder construir a nossa caminhada. A afinidade perfeita, eu acho que é só no plano espiritual, quando você estiver no mesmo campo de mundo, né?
Por exemplo, você está... Eu entendo dessa maneira, né? Porque a afinidade perfeita não é aqui, eu acho. A gente não tem afinidade perfeita aqui. Eu também compreendo que não. E aí o que ele pergunta é se tem a ver com a uniformidade do conhecimento que se adquiriu. Eu entendo que sim, para ser perfeita do jeito que ele fala, eu acredito que sim. Por quê? Porque se você já conhece o que o outro conhece, compreende o que o outro compreende, não existe, por exemplo, um mimimi, um ciúme, os sentimentos pequenos, entende o que eu quero dizer? Para ilustrar o que eu estou tentando falar? Então, assim, olha, eu já sei que não é para nutrir raiva de ninguém, não, eu também já sei disso, então vamos seguir adiante, vamos orar e vigiar, perdoar, enfim. Então, assim, existe, né, porque às vezes existe uma situação, assim, entre as pessoas, olha, eu não perdoaria. Não, tem que perdoar, imagina, um negócio tão pequeno e tal. Então, existe esse conflito às vezes, né? Então, eu acho que tem sim a ver com a uniformidade dos conhecimentos, como ele fala. Afinidade perfeita, o negócio é perfeito, o negócio não tem defeito nenhum, o negócio é compreensão total. Quando a gente estuda os vários mundos, né? Por exemplo, aqui a gente sabe que é provas e expiação, mas no mundo regenerado ainda vai ter o mal. Mas a predominância é do bem. Então, vai ter o mal ainda. Tem afinidade perfeita lá? Também não. Também não vai ter ainda, porque vai ter o mal. E se vai ter o mal... Só no mundo da Margarete, felizes. Só o mundo da Margarete. Nos mundos felizes, Margarete. Aí sim. A Mônica coloca que não necessariamente, a Margarete não, mas conceitos internalizados. Deixa eu ver se tem mais alguém. O William colocou não também. Pronto. Os espíritos que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Sim, todos o serão. Seremos um grande universo de felicidades e amores. Assim, o espírito que hoje se encontra numa esfera inferior, aperfeiçoando-se, ascenderá à esfera onde tal outro reside. É a lei da evolução, gente. A hora que eu melhorar, eu consigo alcançar lá e vai ficar tudo certo. O encontro deles se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, ao suportar mal as provas a que se acha submetido, permanecer no mesmo estado. O que ele fala aqui é o seguinte: o que está mais elevado, ao suportar mal as provas a que se acha submetido, permanecer no mesmo estado. Não entendi muito bem, não. Deixa eu pegar esse outro livro aqui. Essa aí é a 303. Esse comentário dele. É porque a tradução do que eu peguei aqui é mais complicada, então por isso que eu já deixei o outro aqui pronto. Essa parte que ele fala: o reencontro se dará mais rápido se o espírito mais evoluído permanecer estacionário, por não ter conseguido superar as provas a que se submeteu. Então, à medida que o espírito inferior vai evoluindo, o espírito mais elevado, ele vai se encontrar mais rapidamente se ele estacionar, se ele não tiver conseguido superar as provas a que ele foi submetido. Então, se eu falar assim, não estou conseguindo superar aqui, o outro espírito está evoluindo, ele pode chegar mais rápido até mim, se eu estacionar no tempo e falar assim, não estou lidando bem com isso e eu não avançar. Entenderam? Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um for preguiçoso. Achei um pouco agressiva essa parte do espírito falar isso, mas é assim mesmo, eles são curtos e grossos. Certamente, se for um preguiçoso e permanecer estacionado, como a gente viu antes. Exatamente, é isso. Ele não quer, ele deu uma parada, né? Não está conseguindo evoluir naquela situação difícil, né? Então ele fica parado. E às vezes espera até o outro para conseguir juntos irem para frente. Às vezes existe, porque como não existe acaso, aquele espírito que superou algumas dificuldades, quando chega numa situação muito complicada, ele vai precisar de alguém para poder ajudar. E esse alguém ainda está evoluindo. Então, ele fica ali, não é preguiçoso sem fazer nada, porque não existe isso, né? A gente está sempre em constante ação. Mas fica aguardando até o outro poder ajudar.
Na verdade, ele fica parado, né? Fica estacionado ali, porque você tem a opção ou de avançar ou de estacionar. Regredir, não, mas você pode falar, não, daqui não vou sair, vou ficar aqui. E se acomoda ali na situação. Aí o Kardec comenta, a teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão utilizada até na linguagem comum e que não se deve tomar ao pé da letra, que é o que a gente estava falando antes da metade. Os espíritos que dela se serviram, com certeza não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram seu pensamento através de termos que teriam usado durante a vida corporal. A gente estava falando, o Marcelo falou, né, expressões terrenas que a gente usa aqui. Deve-se, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro tenham que fatalmente um dia se reunir na eternidade, depois de ter estado separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Alguma dúvida até aqui? Ou seja, o amor eterno, né? Existem amores eternos, né? Então, todos os amores que a gente foi conquistando durante todas as encarnações continuam sendo nossos amores. Só que nessa encarnação a gente tem esse amor dessa encarnação, que a gente conquistou em outros momentos ou que estamos conquistando agora. Mas são amores, né? Não é um amor, é um amor eterno. Então, na minha evolução, eu vou conseguir encarnar sempre com essa pessoa. Não. Eu vou precisar conhecer outras pessoas, porque se Jesus fala que a gente tem que amar a todos, a gente não pode ficar preso a um só. Exatamente. Então, vamos seguir. Agora a gente vai para outra parte, que é lembrança da existência no corpo físico, das questões 304 a 319 do Livro dos Espíritos. O espírito se recorda da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi, e eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Kardec comenta, como o homem que chegou à idade da razão ri das loucuras de sua juventude ou das puerilidades de sua infância. Então, ele se recorda da sua existência? Sim. Às vezes ele vai até rir de si mesmo, por conta das coisas que fez e coisas que deixou de fazer, ou coisas infantis que acabou se deixando levar. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte, ou seja, tudo, vai passar tudo na cabeça. Não. Ela lhe retorna pouco a pouco, como alguma coisa que surge do nevoeiro, à medida que nela fixa sua atenção. A Luzia deu essa aula, acho que na passada ou retrasada, né, Lu? Que falou sobre isso. Então, quando desencarna, não é automático. Eu vou passar todas as encarnações aqui, vou saber de tudo. Não, não é assim. À medida que existe uma atenção maior para você se lembrar daquilo, às vezes nem tudo você vai lembrar, porque não há necessidade. Então, pouco a pouco, vai surgindo as coisas. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Ele consegue rever toda a reencarnação de uma só vez? Lembre-se das coisas em razão das consequências que elas têm sobre seu estado como espírito. Então, as coisas necessárias, as coisas que ele precisa lembrar, as coisas que ele precisa rever para, de repente, falar, isso aqui dei mancada, preciso melhorar ali, ou isso aqui foi bacana, consegui superar. Marcelo pergunta, será que a gente vai lembrar da existência antes da hominal? Aí eu te pergunto, antes de eu te responder, ou da Ju te responder, que importância isso tem? Vai ser importante antes da hominal, onde a tua consciência é limitada? Né? Onde não existe espírito, né? Não existe raciocínio, existe só um princípio. Liga o som. Quero saber se eu fui um duende. Olha, uma pedra, eu sei que você foi. Isso aí você pode ter certeza. Foi uma pedra, uma planta, um bicho. Agora, quantos? Aí não dá para saber. Tem os elementais, né? Acho que eu fui um gnomo. Ai, meu Deus do céu. Olha, complementando aí a resposta da Luzia, realmente,
os espíritos respondem. Você só vai lembrar daquilo que for necessário. Você lembrar que você foi lapidado uma pedra, qual é a necessidade disso para o seu espírito? Você precisa se lapidar como espírito. Essa é a grande questão. Eu fui uma ametista valiosíssima que foi parar no pescoço de uma rainha lá da Inglaterra. Você era uma pedra que ficou, sabe, pendurada no pescoço. E aí, o que isso vai mudar na sua evolução agora? Fala sério, vamos supor que agora você acabou de descobrir que foi uma ametista de um colar. O que isso vai mudar para você? Nada, Marcelo, nada. Seguimos. Porém, compreendes... Bom, vamos voltar aqui para compreender, né? Lembra-se das coisas em razão das consequências que elas têm sobre seu estado como espírito. Porém, compreendes que haja circunstâncias de sua vida às quais não dá importância alguma e das quais nem sequer procura recordar-se. Não, mas o Marcelo, ele quer recordar. Ó, a espiritualidade, o Marcelo quer saber quando ele foi uma planta e que planta era uma samambaia, era um coqueiro numa praia do Nordeste. Ai, meu Deus do céu, vocês me divertem. Vamos lá. Se eu quisesse, poderia recordar-se delas, tá vendo? O aluno do fundão não espera a aula prosseguir, ele já quer acelerar o processo. Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, quer sejam de acontecimentos, quer sejam até de seus próprios pensamentos, porém, quando isto não tem utilidade, ele não o faz. Então, o aluno do fundão, vamos lá, você desencarnou, está lá no nosso lar, na colônia, sendo recebido lá pela espiritualidade maior. Você acha mesmo que, tirando o seu corpo físico, aí você vai querer saber quando você for uma planta? Você pode lembrar dos detalhes mais minuciosos, quer sejam de acontecimentos ou dos próprios pensamentos. Quando você for uma planta, você não pensava. Então, não tem nem o que lembrar. Só tem sensação, as plantas. Então, não tem utilidade. Aí o seu espírito chega e fala assim, nossa, que pergunta é aquela que eu fiz lá naquela aula? Não tem utilidade nenhuma saber quando eu fui uma samambaia. E aí fica imaginando também, por exemplo, a gente tem uma curiosidade das outras encarnações, mas, Sim, gente, nós tivemos tantas encarnações, depois que a gente virou hominal, que você fala, pô, quanto tempo eu vou ficar perdendo na espiritualidade, tentando rever tudo, né? Passando a novela, né? Globoplay, vamos lá, categoria novelas. Vamos maratona da reencarnação. Maratona da sua novela. Ou seja, tem curiosidade? Tenho, né? De repente eu tenho curiosidade, como é que eu comecei, né? A minha jornada evolutiva e tal. Mas, na verdade, como eu vou estar já um pouco mais espiritualizada, né? Acredito eu, né? Então, quando eu chegar lá, eu vou querer... na verdade, eles vão me mostrar aquilo onde eu preciso melhorar, né? E, na verdade, eu também acho que eles vão dar o afago e dar o puxão de orelha, né? Olha, você já evoluiu em tudo isso, mas ainda falta trocentas coisas, né? Então, eu acho que é por aí. Eles passam para nós o que foi importante, a nossa história, né? Dentro da nossa história reencarnatória, o que foi importante para a nossa construção enquanto espírito evolutivo até o momento. E depois você fala só, e agora? Na verdade, eles não mostram para você. A nossa própria consciência fala, eu tenho que fazer isso agora. Agora, o meu dever é, na próxima encarnação, fazer isso. Daí vem o planejamento encarnatório, né? Vamos lá. Ele entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente ele o vê e o compreende bem melhor do que quando em vida no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então, as reencarnações servem para a gente depurar o espírito, certo? Então, cada encarnação nossa, a gente vai se desfazendo de alguma impureza nossa. Então, a gente vai melhorando, se assim quisermos, a cada encarnação. Como a vida passada se desenha na memória do espírito, será por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos olhos? Um e outro. Todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presentes.
Os outros permanecem mais ou menos vagos no pensamento ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado, menos importância das coisas materiais. Eu acredito que o que a Luzia falou tem a ver muito com a nossa evolução. Eu acho que quanto mais evoluído a gente está, menos interesse a gente tem. E acho que, como ele fala aqui, a curiosidade eu acho que é mais da matéria, né? Nós aqui somos muito curiosos, mas como espíritos, no plano espiritual, eu acho que a gente fala assim, não, tá tudo certo, já resolvi esse negócio aí, não preciso mais pensar. Vamos pensar no próximo, vamos pensar na próxima fase. Evocas com frequência um espírito errante que acaba de deixar a Terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que ele amava, nem de muitos detalhes que te parecem importantes. Como se preocupa pouco com essas coisas, logo cai no esquecimento. O de que se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então, eu acho que isso é natural. Aquilo que que é mais latente no nosso espírito é justamente aquilo que a gente precisa melhorar. Vamos pegar um exemplo da vida prática e terrena aqui. Todo mundo deve ter um ponto fraco que que precisa melhorar, mas que é o que mais te atinge, que é o que mais te faz sofrer. Isso você sabe que é o que você precisa melhorar em primeiro lugar na sua vida. Depois vem os restos, as coisas pequenas, as mesquinharias nossas que a gente precisa melhorar. Mas existe um ponto, você fala assim, isso aqui me faz sofrer. Isso aqui me tira do caminho, se eu me deixar levar. Não tem? Todo mundo tem. Sabemos quais são. Então, eu acho que acontece a mesma coisa. O que é mais forte que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se aprimorar, acho que fica gravado no espírito mais exacerbadamente. Aquilo que já foi e que não tem mais importância, cai no esquecimento, fica lá no nosso arquivo. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas percorridas pelo viajante. Porém, nós o dissemos, ele não se lembra de uma forma absoluta de todos os seus atos. Lembra-se deles em razão da influência que exerceram sobre o seu estado atual. Então, tem coisa que vai lembrar, tem coisa que não vai. O que tiver importância, ele lembra. O que não tiver, não tem porquê. Quanto às primeiras existências, aquelas que podem ser consideradas como a infância do espírito, olha lá, Marcelo, elas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por livrar-se dela. Então, dizem, né? Eu não sei, estou aqui encarnada, não tenho como falar isso, mas dizem que o espírito fica livre, leve e solto, fala, me livrei do corpo. Porque o nosso corpo é um obstáculo, né, para o espírito ser livre no sentido amplo da palavra. Então, como eu falei, que ele é impedimento para as afeições mais profundas, que ele é impedimento para as dores mais intensas, ele é impedimento para muitas coisas que para o espírito é mais fácil, é mais fluido. Que sentimento a visão de seu corpo em decomposição lhe causa? Quase sempre como por uma coisa que não lhe interessa mais. Ao final de certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou os outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual ele considera as coisas terrestres. Ou seja, se o espírito for muito materialista, isso vai ficar muito presente nele, né? Ele vai sentir falta, ele vai se apegar e etc. Se ele não for, se ele for mais desapegado, ele vai falar, não, mas não é mais, porque eu não estou mais na Terra, e vida que segue aqui na espiritualidade. Alguma dúvida até aqui? Bate-papo não tem nada. Logicamente, só complementando, essa tranquilidade quando o corpo físico, quando você desencarna e você se livra do corpo físico, depende também do grau de evolução, porque como eles estão lendo o Nosso Lar, o que aconteceu com o André logo nos primeiros capítulos do livro não foi bem assim, porque ele ainda sentia, tinha todas aquelas sensações. Então, isso tudo vai depender, né? Aquele espírito que vê o corpo em decomposição depende, por exemplo, um suicida,
ele vê e sente. Então, É o looping, né? Então, o espírito está respondendo para o Kardec numa situação de um espírito mais elevado, ou seja, ele está tranquilo, tal, ele já evoluiu, já compreendeu que ele é espírito, agora ele não se incomoda mais com o corpo físico, tal, mas nesse momento de ainda muito preso com as coisas materiais, a coisa não funciona assim, a gente vai compreendendo no livro Nosso Lar e nos outros livros que a gente for lendo durante o curso. É perturbador, né? Mesmo no livro do Jacó, você viu que tinha um monte de gente lá que ainda tinha um monte de vício que estava ligado lá, de droga, de bebida, né? Então, quanta gente está por aqui ainda, né? Exatamente. Tem uma parte que a gente vai ver dessas questões que fala um pouco mais sobre isso. Vamos lá. O respeito que se tenha pelas coisas materiais que foram do espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito? O espírito sempre fica feliz por ser lembrado. Os objetos que lhe pertenceram apenas servem para que os encarnados que ele deixou ao partir se lembrem dele. Ou seja, os objetos, né? Conforme a Luzia falou, o espírito mais evoluído, já compreendeu, já entendeu e tal. Porque tem alguns que ficam apegados aos pertences. Entretanto, o que atrai o espírito para perto dos familiares e amigos são os pensamentos e não os objetos, né? Mas é claro que se o espírito não está ainda num estado tranquilo, ainda está perturbado, ainda não está né, ainda está passando por um momento de tratamento, de encaminhamento ali na espiritualidade. Você pega aquele objeto e começa a se fixar naquele objeto, pensando na pessoa, a pessoa pode ser atraída, mas vai ser atraída pelo quê? Pelo seu pensamento, né? Então, é tudo nosso pensamento que atrai, que chama e etc e tal. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam. E esta lembrança os faz melhor apreciar o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. É aquela história, né? Existe todo se o espírito sofreu antes de desencarnar, se ele passou por muita coisa, ele vai conservar essa lembrança. E essa lembrança, a partir do momento que ele tiver a compreensão, que ele tiver o tratamento, o amparo necessário para ele ter o despertar dele, isso vai fazer com que ele dê valor e fale, putz, passei por isso, agora vamos para uma outra parte e tal, né? Porque se o espírito ainda estiver em estado de perturbação, ele não vai conseguir compreender e ver isso do lado bom. É a mesma coisa quando a gente passa uma coisa difícil aqui. A gente tem que tirar o bom do ruim, certo? Só que no momento que você está no turbilhão de coisas, você não consegue, às vezes, assimilar que aquilo está sendo bom ou que você vai dar valor a certas coisas por conta do que você passou. Então, existe todo um tratamento, existe todo um amparo, por isso que a gente sempre fala, ore pelos desencarnados, peça amparo, peça luz, nunca chame eles, ore por eles em nome de Jesus, porque a gente precisa ajudá-los a encontrar esse despertar. O homem que foi feliz nesse mundo lamenta deixar seus prazeres ao partir da terra? Só os espíritos inferiores podem lamentar a perda de alegrias que perderam ao desencarnar, que é de acordo com a materialização, né, o materialismo ou não do espírito. Essas alegrias condizem com a natureza impura que ainda possuem. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra, que é o que a Lu estava falando. Quanto mais evoluído for, mais tranquilo ele vai. Quanto menos evoluído, a gente vai ficar ainda, né? Nossa, eu tomava um sorvete gostoso lá e tal, né? A gente fica apegado às coisas, então ainda demora um pouco, porque a gente ainda é muito impuro. Kardec comenta, assim como o homem adulto que despreza o que constitui as delícias de sua infância. Gente, vou falar uma coisa para vocês, eu sou muito saudosista, eu adoro lembrar as coisas da minha infância. Então, eu ainda acho que não cheguei nisso aqui, não, porque, olha, eu fico lembrando, falando, é tão gostoso aquilo, é tão bacana. Aquele que iniciou grandes trabalhos com um fim útil e os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los.
tenta, ao contrário, influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Este objetivo permanece o mesmo no mundo dos espíritos. Eu acho que todas essas questões valem para a questão da evolução, tá, gente? É aquela coisa do apego, desapego, né? Então, a gente tem que considerar tudo isso aqui nessas respostas. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Conforme sua elevação, ele os aprecia sob um outro ponto de vista e condena com frequência o que mais admirava. O espírito ainda se interessa pelos trabalhos que se realizam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico representa frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos. Então, às vezes, o espírito que aqui ele se fascinava com coisas, nossa, magnífica essa obra, essa música, não sei o quê, chega lá, se ele tiver evoluído, ele fala assim, nossa, aqui é muito melhor, as músicas aqui são bem melhores, são mais espetaculares, então depende da elevação. Eles os admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Ele examina o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Os espíritos conservam depois da morte o amor pela pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, ela está onde houver mais pessoas que lhes sejam simpáticas. Então, mesma coisa. Sou elevado, o universo é minha pátria, mas os mais materializados, os mais materialistas, não. Brasil é Brasil e vamos lutar pelo Brasil e só pelo Brasil. Entendeu? Aí vem o comentário do Kardec, Kardec comenta, é grande esse comentário aqui, vamos lá. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra apenas estadas de curta duração. Tudo o que nela se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que eles aqui encontram poucos atrativos, a menos que para cá sejam chamados, tendo em vista concorrer para o progresso da humanidade. Então, quanto mais elevado, menos tempo ele vai ficar aqui. Então, tudo que a gente, de repente, acha maravilhoso, para ele é pequeno, né? Então, é muito infantil, né? A gente deve ser muito infantil perante os espíritos elevados, de acordo com as coisas que a gente fala e faz. E aí, às vezes, eles vêm para cá para ajudar o progresso da humanidade, com a visão e com a elevação que eles têm. Os espíritos de uma ordem mediana aqui permanecem mais frequentemente, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando encarnados. Os espíritos comuns aqui estão, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Eles conservaram quase as mesmas ideias, os mesmos gostos e os mesmos pendores que possuíam, quando estavam sob o seu envoltório corporal. Então, aqui você vê, né? Espírito elevado, top na nave. Espírito mediano, permanecem mais frequentemente, mas também considera as coisas de um ponto de vista mais elevado, né? Ele vê uma coisa um pouco mais para cima. Os espíritos comuns, sedentários, acho que entra naquela gleba dos preguiçosos, entre aspas, né? Dos estacionados, porque continua a mesma coisa, não muda, né? Aquela mesmice, o conservadorismo de algumas coisas, então, existem espíritos de várias elevações. As ideias dos espíritos se modificam no estado de espírito? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes, à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, permanecer durante longo tempo com as mesmas ideias, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É, então, que procura os meios de se melhorar. Visto que o espírito já viveu a vida espiritual, antes de sua encarnação, a que se deve seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isto é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação, que se segue ao despertar.
Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à proporção que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrestre se apaga. A pergunta é, bom, se ele já estava na espiritualidade antes de reencarnar, por que se assusta tanto quando volta? Mas ele fala que é uma questão de um primeiro momento, que a gente estava falando da perturbação, né? Porque quando uma criança nasce, ela morre para o plano espiritual e nasce para o plano terreno. E aqui é a mesma coisa. Aqui a gente morre do plano terreno e nasce para o plano espiritual. É só o inverso. Então, vocês imaginam, né? Vocês imaginam? Não, é uma brincadeira aqui que eu estou fazendo. É uma coisa... Pô, se a gente está aqui, né? Vamos supor que a gente fica aqui 80, 90 anos, digamos. A gente está aqui uma vida, a gente vai progredindo, a gente vai melhorando. Mas, querendo ou não, a gente é apegado às pessoas, aos sentimentos, às coisas, não é? A gente pode se desapegar ao longo da vida. Mas a gente tem... acho que o mais que a gente se pega é o sentimento, né, Lu? A saudade, as coisas que a gente viveu. Então, a gente tem isso. É difícil a gente se desapegar. A gente ainda vai demorar um pouquinho para evoluir tanto assim, para ponto de estou pronta, ou então foi tudo uma vida terrena e vamos para a próxima, né? Existe uma história nossa. Então, acho que do mesmo jeito que a gente pode ficar perturbado quando chega lá, porque acabou aqui, imagina o espírito que está vindo. Meu Deus, estava lá de boas, estava lá suavão, ó, só curtindo um pianinho no nosso lar. Vou voltar para essa loucura, mas é uma forma de mostrar essa perturbação, né? De alguma forma existe uma perturbação no ir e no vir, porque existe uma adaptação do espírito quando vem para cá também. Da mesma forma que a gente tem que se readaptar ao plano espiritual, a gente, quando volta para o plano terrestre, a gente tem que se readaptar, né? Então, ou seja, você vem sem lembrar de nada, né? E aí você tem que aprender a mamar, tem que aprender a andar, tem que aprender a controlar as suas necessidades fisiológicas, ou seja, é tudo uma readaptação também, porque a gente já esteve aqui. Então, tem espíritos que são crianças que têm um sono tranquilo, são crianças calmas. Tem outras crianças que são crianças muito agitadas, choram muito. Por que tem tanta diferença, né? Porque essa readaptação, ela está sendo readaptada ao plano terrestre. Sim. E aí, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente também está passando por essa readaptação. Só que o tempo é diferente lá, então aqui explica que é mais rápido, né? Então você logo faz a adaptação. E quanto mais conhecimento tem que você adquiriu no plano terrestre, quando você passa para lá, menos tempo você vai ter dessa adaptação, porque você já tem a compreensão, o que não era o caso do André Luiz, né? A gente tem que reportar, porque o pessoal está lendo e a gente consegue jogar, ilustrar para essa situação dele. É isso mesmo. Alguma dúvida? Posso seguir? Vamos lá, comemoração do Dia dos Mortos. Espera aí que está em cima aqui do negócio. Funerais, questão 320 a 329, que é a parte final da nossa aula. Peguei essa figurinha aqui do Viva a Vida é uma Festa, que eu acho muito bonitinho, para ilustrar, né? Uma coisa mais leve, né, gente? Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. O que ele quer dizer aqui? Se os espíritos que desencarnaram são felizes, estão bem no plano espiritual, as lembranças lhe aumentam a felicidade, né? Melhora ainda mais. Se os espíritos estão num momento infeliz, numa zona inferior, alguma coisa assim, para eles é um alívio essa lembrança, tá? Mas é sempre a lembrança com saudade, lembranças boas, gente. A gente tem que fixar na lembrança boa de quem já foi, porque isso faz bem para o espírito. Mesmo que ele esteja numa situação complicada, aquela lembrança boa de amor, de saudade, de alegria, vai ser um alívio para eles.
Então, quando a gente estuda a doutrina e tem essa visão, a gente começa a pensar diferente dos desencarnados, dos nossos entes, amigos, queridos que desencarnaram. Então, a gente precisa ajudá-los, sempre com a mentalidade de ajudá-los, lembrando coisas boas, orando por eles e nunca invocando eles. Só rapidinho, Ju. Pode falar. Quando você me falou, e a gente estava falando da criança, a mesma coisa, quando uma criança vem no mundo, todo mundo vai para cima e vamos ver o que é melhor, e vamos acolher, e vamos amparar, e vamos colocar roupinha. Toda aquela preocupação no acolhimento daquele ser que está vindo. Quando Exato. o espírito desencarnado vai para o plano espiritual, a gente não vai estar naquele momento, exatamente naquele momento, lá. Mas o que a gente pode fazer para acolher? Exatamente isso tudo que você falou. Então, essa tem que ser a nossa preocupação quando existe. A gente vai passar por um momento do luto, sim, mas um luto com alegria pelo tempo que a gente viveu com aquela pessoa, e não pela Sim. falta que ela vai fazer, né? Porque isso vai interferir. Exatamente. O dia da comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia, como nos outros. Então, assim, gente, mais uma vez, o espiritismo desmistificando muita coisa. A gente vai ter o próximo feriado aí, que é o finado, certo? Dia dos Mortos. E no México também tem o Dia dos Mortos, que é retratado nesse filminho aí, muito legal. Gente, os espíritos desencarnados, eles vão atender ao chamado no sentido de lembrança, de oração, de saudade, em qualquer dia. Não precisa ter um Dia dos Mortos que você vai lá, não, esse dia eu vou lá no cemitério, porque lá eu... Gente, não precisa disso. Os mortos, os desencarnados, eles precisam de oração, eles precisam de cuidado, do mesmo jeito que a Luzia falou que um bebê precisa de auxílio da nossa parte. E mais do que ninguém, nós que amamos esses entes queridos, nossos amigos, podemos proporcionar isso para eles, da maneira que nós aprendemos a fazer, orando, pedindo auxílio para Jesus auxiliar, pedindo o tratamento necessário, pedindo resgate, pedindo amparo, da melhor forma possível para que eles se sintam aliviados e felizes. Não tem um dia para isso. Esse é para eles um dia de encontro junto de suas sepulturas, ou seja, você vai lá no túmulo e é um dia de encontro dos desencarnados. Nesse dia, eles lá estão em maior número, porque há mais pessoas que os chamam pelo pensamento, correto? Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, você vai lá no cemitério, você vai lá no túmulo de alguém, ele vai ser chamado pelo seu pensamento. E aí, como todo mundo vai no mesmo lugar, no mesmo instante para fazer aquilo, aí tem muitos, porque cada um chama um, né? Sob que forma ali comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela sob a qual os conhecemos quando encarnados. Então, sempre da última forma da encarnação, para a gente justamente reconhecer, se assim pudéssemos ver. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, ali comparecem apesar disso e experimentam um pesar por verem que nenhum amigo deles se lembra? O que representa a Terra para eles? A ela só nos prendemos pelo coração. Se não há amor, nada mais liga o espírito a ela. Ele tem para si todo o universo. Você já assistiu esse filme, Soul? Já assistiu, Lu? E assiste, é lindinho demais. Não assisti. Assiste, é muito bonitinho. Legal pra caramba. É. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? A visita ao túmulo é uma forma de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar se ela é dita com o coração. Então, pode ser na sua casa? Claro que sim. Pode ser no GEMB, no centro espírita? Pode. Pode ser dentro do ônibus? Pode, desde que seja uma oração, coração, no intuito de ajudá-lo em nome de Jesus. Sempre, qualquer lugar. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem a essas espécies de inaugurações e as veem com prazer?
Muitos aí comparecem quando o podem, porém são menos sensíveis às honras que lhes prestam do que a lembrança. Então, a lembrança, a saudade, a oração é muito mais útil do que uma simples estátua para o espírito. A estátua, gente, é importante para quem está aqui, para ver, para lembrar, para simbolizar, para homenagear, mas para o espírito mesmo isso não faz diferença. Qual a origem do desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar de preferência a um outro? Elas aí retornam com mais boa vontade após sua morte? E essa importância atribuída a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por alguns lugares, inferioridade moral. O que representa um canto de terra mais do que outro para o espírito elevado? Ele não sabe que sua alma se reunirá àqueles que ama, mesmo que seus ossos estejam separados? Os vínculos, gente, os laços afetivos, os laços espirituais, independente se o túmulo está do lado do marido, da mulher, do tio, da tia, da avó, do vô. É o laço que une, é isso que vai nos aproximar dos nossos queridos. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerado como uma coisa fútil? Não, é um piedoso costume e um testemunho de simpatia pelos amados. Se essa reunião não importa muito para os espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças ficam mais concentradas. A utilidade é mais para nós encarnados. A alma, ao retornar à vida espiritual, é sensível às honras prestadas ao seu despojo mortal? Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas essas coisas. Sempre a ver com a elevação, gente. Porém, fica sabendo que, frequentemente, há espíritos que, nos primeiros momentos de sua morte material, experimentam um grande prazer com as honras que lhes prestam, ou um aborrecimento, com um pouco caso pelo seu envoltório, pois ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo, ou seja, ainda não está totalmente, elevado, ainda se preocupa com certas coisas. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa por ainda estar em perturbação. Vocês concordam comigo que, dependendo da elevação do espírito, ainda faz pouco tempo, 1, 2 dias depois, então ainda está naquela situação. Pode frequentemente assistir, mas ainda pode ser que não entenda o que está acontecendo. Fica lisonjeado com a afluência dos assistentes ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que os conduz, de acordo com a elevação e com o entendimento que tem. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Quase sempre. Deus assim o quer para a sua própria instrução e castigo dos culpados. Esquece essa palavra do castigo, tá? Vamos trocar por outra aqui. É este o momento em que ele avalia a justeza dos protestos daqueles. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto e a decepção que experimenta, vendo a capacidade daqueles que partilham entre si os seus bens, esclarece-o sobre os sentimentos deles, mas a vez desses chegará. Gente, eu sou advogado, eu sei o que ele está falando aqui. É triste. É triste quando você vê filhos brigando e se degladiando por causa de uma casa, por causa da parte de um bem, por causa de um valor, sabe? É muito triste. Eu, como advogada e espírita, eu fico assim, eu falo, gente, para que isso, gente? Claro que nem todos os clientes têm esse entendimento, e nem vou fazer, ninguém tem entendimento, mas eu tento falar assim, olha, calma, olha, é só uma casa, vamos partir aqui, vamos fazer do melhor jeito, é sua irmã, ela também tem direito. Enfim, gente, cada história que se eu parar para contar aqui é uma aula inteira. Mas eles vêm para instrução, e para ver o que está acontecendo ali, os sentimentos, a capacidade dos herdeiros de não ser egoísta, de partilhar aquilo que ele deixou, enfim. Eu sempre falo, melhor não deixar nada para ninguém, que aí não tem briga, cada um que lute pela sua vida, enfim. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, demonstra pelos mortos, será um efeito da intuição que ele tem da existência futura? É a consequência natural dela. Sem isto, esse respeito não teria razão de ser. Então, todos os povos, existe uma cultura dos funerais, dos desencarnes, das mortes, etc. e tal.
E aí ele pergunta, é um efeito da intuição que ele tem da existência futura? É uma consequência natural dessa existência, dessa intuição. Não sei, eu acho que esses costumes, cada um tem um costume e tal. Eu nunca gostei de cemitério, gente. Eu sempre achei uma coisa muito pesada. Eu não gosto de cemitério. Nunca gostei. Mas, às vezes, é necessário. Você tem que ir, você tem que fazer as coisas, enfim. Mas é uma coisa triste, né? Porque você só vai num momento triste lá resolver coisas, ou então, eu não tenho costume de ir em finados, em cemitério, nada disso. Mas é uma coisa que muitos povos têm culturas, né? Na Índia eles colocam no rio, e outros botam tochas de fogo, e etc e tal. Então, existe sempre esse respeito, né? Nos funerais, nos rituais, e etc e tal. Então, ele fala que é uma consequência natural, porque todos nós vamos passar por isso, em algum momento vamos fazer por alguém, e existe esse respeito, existe essa solenidade que a gente fala, né? Enfim, faz parte da nossa cultura, de diversas culturas diferentes que abordam de modos diversos essa questão. É isso, gente. Muito boa tarde, obrigada pela atenção. Ô, Ju, Oi. eu fui para Tiradentes, e daí lá teve um passeio, a gente foi, o cara contando a história da igreja, né? Eu sempre fui ensinada desde pequenininha, agora esses cemitérios que não tem túmulos, tal, né? Não pisa ali, que ali é o lugar que tá o morto, tal, tem que ter respeito, tararara. E daí o cara mostrando na igreja, que antigamente na igreja, não sei se todo mundo sabe dessa história, eu não sabia, para mim foi uma novidade. Ele mostrou que no chão da igreja tinha era tudo de taco, né, tábua, e tinha uns furos. E ele falou que ali eram postos os corpos das pessoas antigamente. Ali era o cemitério. Eita, nós. E aquele buraquinho era para sair o cheiro que exalava, porque não eram enterrados, eles eram depositados ali, né? E eu assim, moço, eu tô pisando em cima de gente que já morreu. Ele falou, sim, é normal. Eu falei, não é normal. A minha mãe me ensinou que não pode. Mas foi assim, muito interessante, eu não sabia disso. Daí que surgiu a história do buquê de noiva, porque as noivas iam casar e o cheiro era tão horrível, então por isso que tinha é? Porque olha, cada coisa. Aí ele falava assim, imagina, século lá atrás, né? As pessoas já não tinham o hábito de banho, essas coisas, já eram fedidas. E ainda mais o cheiro do corpo subindo, assim, que estava em estágio de decomposição. Então, daí que surgiu o leque, que não era por causa do calor, era para afastar o cheiro ruim. Meu Deus. E o buquê de noiva. Eu fiquei assim, como, gente? Acho que era o cheiro do noivo, viu? Que não tomava banho. Era do corpo em decomposição, que horror. Ai, gente, que coisa horrorosa, não? Mas olha de onde vem a história do buquê de noiva. Então eu fiquei, como assim? Ele falou, por isso que os buquês eram muito cheirosos, era flor de laranjeira, era coisa que tinha cheiro forte, né? Para a noiva conseguir entrar para casar, porque senão não aguentava o cheiro. Sério? Eu tenho uma dúvida, gente, sobre a questão da cremação, tanto legalmente quanto a questão espiritual, porque eu já escutei que para o corpo se libertar, vamos dizer assim, com certeza levam 3 dias, 72 horas, né? Isso, e eu acho que legalmente a cremação é em 2 dias, né? São 2 dias a cremação ou um dia? 3. Legalmente. São 3, são 3. São 3 também? São 3. Que legal. Então bate. Eles ficam quase. Espírita. A minha mãe foi cremada, ficou quase uma semana. Quase uma semana para depois ser cremada. Demora. Eles explicaram. Por causa da pandemia ou não? Por causa da pandemia? Não, foi há 10 anos atrás, mas... É para juntar o número de corpos, Marcelo, porque quando eles ligam lá aquilo lá, eles colocam vários.
Na verdade, quando eles entregam para a gente, vai saber se é mesmo. Não A sabe. gente não a sabe. sujeira do chão, né? Da madeira. É só Não, simbólico, sabe que né, na verdade. Parece giz. Parece é um pozinho, assim, parece giz. Aí não dá para saber, né? A gente acha que é a pessoa, né? Mas são vários, eles colocam vários corpos, não é um só. Então, demora mais de uma semana. Eles juntam para depois cremar. Então, a gente nunca sabe, né? É verdade. Complicado. Mas não importa, toda aquela homenagem que a gente tinha que fazer, já fez, né? Aquilo ali é apenas um procedimento, né? Então... É o que a mamãe falava, me dê flores em vida. Depois que eu morri, eu não quero nem saber de nada. Vocês fazem qualquer coisa, ela falava. Eu quero as flores em vida. Tá certo. É isso aí. Mas essa visão da morte é curioso, né? À medida que a gente vai estudando, vai aprendendo que é como se fosse uma viagem, né? Os nossos pais, ou sei lá, outras pessoas, elas foram antes numa viagem, elas estão vivas e estão esperando a gente, né? É melhor pensar. Espero que com aquela festinha boa, né, Marcelo? Aquele churrasco, chocolate, a minha cerveja, já mandei os bilhetinhos lá. Já mandei meus bilhetinhos. Mas você sabe que na cultura japonesa, acho que no shintoísmo, quando você morre, tem uma cerimônia que eles falam de passagem que você leva o dinheirinho da barca para fazer a travessia. É muito Caronte, bonitinho. não é? A barca de Caronte, né? Acho Eu que não dos gregos, sei, né? Marcelo. Eu sei que quando minha sogra faleceu, o meu sogro falou assim: tem que colocar moedinha na mão da Bachan para ela poder pegar a balsa. E eu, mas o que o senhor está falando? meu Eu não estava Deus. entendendo lufas. Não. E ele... Aí foi Pegar falar a com a balsa. monja, que a monja que fez a cerimônia, ela falou assim: não, para isso é uma cerimônia especial. Vocês me falaram que vocês queriam essa cerimônia da viagem, né? Aí teve que ser feito outra cerimônia. É muito, muito louco. Hoje em dia faz um pix, né, para o barqueiro. Né? Não, mas é uma tradição grega, ou mais antiga que a grega. Tem a questão da balsa de Caronte, eu acho, que era o que dividia os vivos dos mortos, né? Tinha um rio. Eu sei que é mais caro para você pagar para fazer essa cerimônia, é bem mais caro. O dinheiro vai ficar para o pessoal lá, não vai para os mortos, não, né? Depois os herdeiros que lute. E o dízimo é para comprar nuvenzinha, né? O dízimo é para comprar nuvenzinha lá em cima. Agora é trízimo, não é nem mais dízimo. É trízimo. 30% já. Com certeza. Deixa eu combinar mas é que essa história também gente... de... Não, é que Pode você falar, lembrar, Marcelo. por exemplo, Dia das Crianças, você lembra só uma vez por ano? Quer dizer, Dia dos Mortos vai lembrar dos seus pais ou dos seus parentes uma vez por ano? Não faz Exatamente. sentido, né? Quando você pode Não lembrar faz. hora e dar os bons pensamentos para eles, ué. Eles fizeram bem para você, em princípio, né? Sei lá. Sim. Ou não tem essa história. A gente começa a pensar diferente, né? É uma visão muito pequena. Um dia por ano, para você lembrar de alguém que já te fez tanto bem, né? É desnecessário esse tipo de pensamento, né? É verdade. Quem vai fazer, Lu, as coisas? Então, vai ser a Sônia, né, Sônia? A vibração? Não sei, você está falando, nem sei. Mas eu faço. As vibrações, Sônia. Vibrações? Tá. A prece final seria a Rosa Amélia, mas ela faltou, ela já tinha avisado. Na próxima semana é a Sueli, mas a Sueli também não está. Então, eu já vou olhar assim bem, que eu quero que ele se surpreenda de uma maneira positiva. O William, você faz a prece... Você faz a prece final para nós hoje, William. Aí a semana que vem você está livre, leve e solto. O Marcelo se escondeu no fundão, hein? Já até mudou o nome já. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Tá certo, então vamos lá. Então, peraí, deixa eu dar... A Juliana vai
Vai preparar e depois já você, passa. isso. Já passa para a Sônia e para o William, tá? Que o William é prece Tá final bom. e a Sônia as vibrações. Tá bom, vamos lá. Mantendo os nossos corações e pensamentos elevados a Deus e a Jesus, vamos agradecer a aula de hoje, agradecer os conhecimentos trocados, os conhecimentos adquiridos, que possamos praticar na nossa vida, que possamos desmistificar muitas coisas que na nossa cultura muitas vezes ficou exatamente com uma noção muito pequena, o espiritismo, que é a doutrina espírita, que o evangelho de Jesus possa nos preencher o coração, a nossa vida, e nos encaminhar para a evolução do nosso espírito. Desenvolver agora a nossa irmã Sônia, que fará por nós as vibrações, e o nosso irmão Williams, que fará por nós a prece final. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão hoje num leito, nos hospitais, para que elas se recuperem, para que tudo dê certo. Vamos vibrar para que essa doença vá embora, para que a gente siga nossas vidas. Vamos vibrar por todos os nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas que hoje estão precisando de uma força, de ter mais fé, de ter mais amor. Vamos vibrar por todas as pessoas que sempre nos ajudaram, sempre estão a postos para nos passar uma palavra amiga. Vamos vibrar por nossa saúde, por nossos professores, para que a gente continue tendo todas essas aulas e esses ensinamentos. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Então, vamos finalizar, né? Mais uma semana de aula, mais um aprendizado, mais um dia de grandes estudos, de apresentações interessantes e importantes para a nossa evolução. Vamos encerrar aí com oração, com o Pai Nosso, em agradecimento à espiritualidade que esteve com a gente, e para que a gente tenha esse suporte durante toda a semana e que na próxima terça-feira estamos fortes aí juntos novamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo mal, e assim seja. Muito obrigado por hoje, pela aula, ensinamentos. Espero que a gente siga firme aí com muita saúde, muita esperança. Até a próxima semana. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa semana para vocês. Boa semana. Boa semana. Obrigado. Vou liberar de novo as Fica com notas aí Deus. para quem não recebeu. Daqui a pouco eu por mando um favor. questionário. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa semana. Vamos lá, Margarete. Tchau, Vamos fazer o boa questionário, semana. Margarete. Vamos lá. Tchau.